É, hoje eu queria compartilhar com os irmãos. Está aí o Elias de volta aí. Elias entrou, conseguiu, glória a Deus, Claudinha. Guerreiro está aí também, a Rita conseguiu entrar também. A Grazi está aí também, está lá toda caidinha lá, mas entrou. Beijinho, Grazi, bem-vinda aí. Esse é o Grupo Caseiro da Tijuca, com mais alguns integrantes aí de outros grupos que entraram hoje para tomar a ceia também. Hoje eu queria estar compartilhando com vocês um pouquinho, fazendo uma catequese, né, relembrando algumas coisas importantes, tá, de nossa caminhada aí, armas importantíssimas que a gente tem que estar usando. Tá? Eu queria fazer hoje, então, essa catequese sobre oração, que é a nossa arma aí poderosa, tá? Que é realmente o segredo da nossa vitória, da nossa perseverança, da nossa confiança, da nossa esperança e da nossa fé. A gente aprender, né, como ser guerreiro de oração, a gente aprender, né, como ser intercessores, né, a gente aprender como nos derramar na presença de Deus sempre, né, em oração. E oração não é monólogo, não. Tá? Oração também não é só você fazer um diálogo, não. Então, oração não é nem um monólogo, como muitos pensam, e nem tampouco, tá, um diálogo, como muitos pensam. Oração é relacionamento com Deus, é comunhão diária com o Senhor. Tá? Isso é que nós temos que encarar como oração. Isso tem que ser uma parte da fundamental integrante da vida de todo discípulo. Jesus ele orava em todo tempo, em todo lugar. Ele não tinha um horário fixo para orar, tá? Mas Jesus, ele em todo tempo, em todo lugar, ele todo dia ele arrumava um tempo para orar. E se Jesus precisava disso, você imagine nós, né? Nós temos que realmente crer, tá, que o Senhor quer nos mostrar, tá, como é importante essa questão da oração. Amém, queridos? Primeiro, tá, eu quero falar de 5 pontozinhos bem rápido hoje sobre essa questão da catequese da oração. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos, número 1, tá, o que Deus quer fazer, Ele só faz se nós pedirmos. Tá? Isso aí não sou eu que estou falando, o Senhor que determinou isso. Isso é que está na palavra dele. Tá? O que Deus quer fazer, Ele só faz se nós pedirmos. Lá em Ezequiel 22, versículo 30 e 31, abre lá comigo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, olha o que nós falamos ontem, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só que coisa séria. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Queridos, o que Deus quer fazer, Ele só faz se nós pedirmos. Repete isso aí no teu silêncio aí. O que Deus quer fazer, vai, Ana? O que Deus quer fazer, Ele só faz se nós pedirmos. Amém? Esse é o primeiro ponto. Lá em Mateus 18, versículo 18 também, fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Queridos, nós não podemos levar Deus a fazer o que Ele não quer. Mas nós podemos impedir que Deus faça o que Ele quer, tá? Através da oração. Tá? Então, guarda isso no teu coração. Catequiza isso. Tá? Seja um homem ou uma mulher de oração. Mais do que você está fazendo. Tá? Não comece a intensificar esse negócio. Tá? Aprenda a orar, aprenda a fazer a tua listinha de oração. Aprenda a apresentar diante de Deus, tá? Tudo que está no teu coração. Não apenas pedidos, amados. Não é para a gente ficar pedindo só coisas. Eu dei o exemplo num dos vídeos que eu postei recente sobre as catacumbas, né? As catacumbas lá de Roma, né? Quem já foi em Roma aí
né? E quem um dia vai não deixa de visitar as catacumbas. E lá você vai ver o famoso corredor da morte, onde os irmãos, né, eles passavam e esperavam para serem lançados aos leões como espetáculo. E nas paredes desse lugar, até hoje encontra-se os manuscritos escritos lá nas paredes, tá, desses irmãos, e nenhum escrito desse tem um pedido: Senhor, me livra, Senhor, me socorre, né? Em nenhum desses escritos tem lamento: ah, Jesus, que fim, ah, vai doer, o leão vai me pegar, tá? Mas sempre o que tinha ali, até hoje está escrito nessas paredes, tá? Dos irmãos que estavam caminhando para a morte, para ser devorados pelos leões, era um louvor e adoração ao Senhor, exaltação ao nosso Deus. Então temos que aprender, tá, como orar, temos que aprender, né, como relacionar com Deus através da oração, ser íntimos com Ele. Tá? Eu falei muito também no meu vídeo sobre paternidade, sobre esse relacionamento com Deus de intimidade, de trazer tudo a Ele em oração, tá? Como um filho e com um pai no relacionamento, tá, íntimo, no relacionamento duradouro, no relacionamento sem obstáculos, totalmente transparente. Tá? Isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Número 2, queridos. Número 2, qual a atitude que nós devemos ter? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, em primeiro lugar, ela fala sobre buscar de todo o coração. Lá em Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá? Então, o que acontece hoje é o quê? Que as pessoas estão indiferentes, apressados, distraídos, e esse tipo de pessoa nunca alcançará nada do Senhor. Pressa, ruído, multidão, indiferença, tá? Distração, tá? Entretenimentos que vai te distrair. Isso, você nunca vai alcançar nada do Senhor, querido. Quer ver a tua oração respondida? Quer ver, né, um relacionamento com Deus, um bate-papo realmente vai produzir fruto? Tá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Também lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós estamos falando aqui de quê? De humilhação, tá? Contrição, tá? Que não deve acontecer apenas quando alguém comete um pecado grosseiro, mas deve permanecer todo o tempo em nossos corações. Tá? Esse coração contrito, esse coração humilhado que chega na presença de Deus conhecendo as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas necessidades. Sem mim nada podeis fazer. Esse é o coração de quem ora. Tá? Então nós temos que primeiro buscar de todo o coração e, em segundo lugar, buscar com contrição e humilhação. Esse texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15 faz parte desse segundo ponto. Então, essa é a atitude que nós devemos ter, tá, em nossa oração. Tá? Esse é o número 2. Número 3, catequese sobre oração. Como pedir? Tá? Como pedir? Primeiro, letra A, né, temos que pedir com fé. Né? Tiago 1,6 fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tá? E Mateus 7, 7 e 8 fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. Aleluia! Então, quem faz essa promessa, querido, é fiel, é verdadeiro e é infalível. Esse é o nosso Deus que nos prometeu, tá, que a nossa oração, tá, ela tem um peso, que a nossa oração, tá, ela vai realmente fazer diferença. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, letra A, pedir com fé. Segundo lugar, pedir conforme a vontade de Deus. Tiago 4, 2 e 3 fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tá? Esse é o motivo,
tá? Porque alguns não recebem, porque não pedem segundo, né, conforme a vontade de Deus. E letra C, terceiro ponto desse terceiro item, como devemos pedir? Pedir sempre com ações de graças. Salmo 100, versículo 4, fala assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Glória a Deus. Tá? Não é uma regra, tá? Mas é muito bom começar as orações dando a ação de graça. A gente aprende lá no Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O começo da oração é sempre exaltação ao Senhor, é sempre louvor ao Senhor, é sempre adoração ao Senhor. Tá? Nós temos que aprender esse negócio, né? A orar louvando, a orar adorando a Deus, né? Não apenas com cânticos, mas através também da nossa oração. Amém? Então é isso que Jesus nos ensinou. E como devemos pedir? Dessa maneira que nós devemos pedir. Pedir com fé, pedir conforme a vontade de Deus e pedir sempre com ações de graças. Amém, queridos? Quarto lugar. Muitas vitórias só são alcançadas através da perseverança. Isso a gente tem que guardar. Tá? A nossa oração não pode ser, né, aquela, já orei, já. Não, já orei por isso, já orei por isso, não. Tá? Muitas vitórias só são alcançadas através da perseverança. Daniel 10, versículo 12, fala assim: então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém, queridos? Então, nós temos que perseverar em nossas orações, jamais desistir, né, de trazer ao Senhor o nosso coração, tá? Em relação a nossos filhos, em nossa relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, em relação à nossa santificação, em relação à nossa frutificação, tudo que nós fazemos, tá? Nós temos que perseverar em oração, crendo, tá? Que alcançaremos, tá? No Senhor, tá? A vitória sobre essa área. Amém, querido? Esse foi o quarto ponto. E o quinto e último ponto, tá? Que eu quero deixar com os irmãos com algo muito sério, tá, queridos? Não orar é pecado. Eu vou repetir. Não orar é pecado. Olha lá o que está falando em 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23 fala assim: ó, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aleluia. Então, não orar é pecado. Eu vou mandar para vocês depois esse arquivo todo escrito, se você conseguiu anotar, tranquilo, tá? Mas essa é a nossa catequese hoje sobre oração. O que Deus quer fazer, Ele só faz se nós pedirmos, primeiro. Segundo, qual atitude devemos ter? Buscar de todo o coração e buscar com contrição e humilhação. Como devemos pedir? Pedir com fé, pedir conforme a vontade de Deus, pedir sempre com ações de graça. Glória a Deus. Quarto lugar, muitas vitórias só são alcançadas através da perseverança, né? Em oração, que nós estamos falando, né? Perseverar em oração. E quinto e último lugar de hoje, tá? Não orar é pecado. Tá? E uma vez, então, dito isto, né? Falando aqui sobre essa nossa catequezinha sobre oração, então eu queria, então, que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, tá? E que você trouxesse, então, para a gente aí, tá? Alguma coisa do que Deus está falando, alguma experiência, tá? Que você tem tido com oração. Amém, amados?